Muito bom dia, quinta-feira, dia de TBT, né? Eu não sei você, mas às vezes eu fico esperando a quinta-feira só para postar aquela foto que dá saudade, sabia? Muito bom dia. Quero dar bom dia para você que sempre acompanha uma EPP, que já está aqui ligadinho com a gente. Tô de olho aqui no chat. E depois de uma oração dessa, de um momento devocional, né, gente? Fala sério. Eu sou muito suspeito de falar, mas a programação daqui é muito gostosa, né? Porque tem o devocional, você toma café e tem uma EPP, né, com um monte de conversa gostosa, de quadros legais. Depois tem o Notícias do Bem, né? E continua logo depois com Conversa da Tarde. Graças a Deus, um canal, né, para a gente ter notícias boas, coisas que falam de Cristo. Quero dar bom dia para você que está aqui já acompanhando nosso canal. Deixe seu recadinho aí que daqui a pouco eu leio os comentários, que eu quero falar do tema que nós vamos falar hoje, que é muito gostoso. Falando de Jesus para as crianças. Eu vou te falar que todo mundo que edita o Pinheirinhos TV, que grava o Pinheirinhos TV aqui e que assiste o Pinheirinhos TV, pode ser adulto, fica dizendo assim, meu Deus, que programa legal. A gente fica preso a esse programa, assim, ó. Parece criança, sabe? Ou coisa usada por Deus. Esse Pinheirinhos TV já assistiu? Então, eu vou desafiar você a clicar lá no IPP Play, procurar lá naquele link de busca que tem. Coloca lá, Pinheirinhos TV e assiste um. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai alegrar o seu dia e você vai querer compartilhar com quem tem criança ou com a igreja. Faz essa experiência aí. E hoje a gente vai falar desse tema, falando de Jesus para as crianças. Você sabe que as crianças têm lugar de destaque no reino de Deus, né? Em Marcos 10, 13 e 16, nós vemos 3 maneiras de se lidar com as crianças, né? Aqueles que trazem as crianças a Jesus, lá em Marcos 10, 13, né, como eu falei, e as crianças não vieram, elas foram trazidas. Olha só, nós devemos ser facilitadores e não obstáculos para as crianças virem a Cristo. Há também aqueles que impedem as crianças de virem a Cristo, né? Que fala lá em Marcos 10, 13. E os discípulos de Cristo demonstraram dureza de coração, falta de visão ao tentarem impedir as crianças de chegarem a Cristo, mesmo depois de Jesus ter ensinado claramente sobre o assunto. Está lá em Marcos 9, 36, 37. Os discípulos, em vez de ajudar as pessoas a trazerem as crianças a Cristo, repreendiam-nas. Eles agiram com preconceito. Finalmente, há aqueles que abençoam as crianças. Está lá em Marcos 10, 16. Jesus demonstra amor, cuidado e atenção especial com todos aqueles que eram marginalizados na sociedade. Ele dava valor aos leprosos, aos enfermos, aos publicanos, às prostitutas, aos gentios e agora às crianças. Jesus não apenas acolhe as crianças e repreende os discípulos, mas toma as crianças em seus braços, impõe sobre elas as suas mãos e as abençoa. Jesus via as crianças como filhas da promessa, como herança de Deus, como alvos do seu amor e como exemplo para todos os que desejam entrar no seu reino. Jesus indignou-se com a atitude preconceituosa dos discípulos, acolheu as crianças e disse que elas são modelos para os adultos. Esse é um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes e muito bom a gente refletir sobre isso, né? Como as crianças são exemplos para nós. Jesus disse, deixe caminhos pequeninos, não os embaraceis, porque de tais é o reino de Deus. Marcos 10, 14. Jesus demonstra afeição às crianças. Ele diz que quem recebe uma criança em seu nome é o mesmo que receber ele próprio. Marcos 9, 36, 37. E Jesus afirma, para o outro lado, que fazer uma criança tropeçar, né, é atitude gravíssima. Olha isso. Quem fizer uma criança tropeçar
faz uma atitude gravíssima. Está lá em Marcos 9:42, né? E, como eu falei, Jesus acolhe as crianças, põe em seus braços, no texto do reverendo Hernandes Dias Lopes, e as abençoa. Nós devemos trazer os nossos filhos a Cristo. Os braços de Jesus estão sempre abertos para acolher as crianças. E a igreja deve estar sempre de portas abertas para receber as crianças. Nós devemos ser facilitadores para as crianças chegarem aos pés do Salvador. Afinal, Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É isso aí, um pedacinho, um pouquinho só para você ver como é profunda o nosso tema de hoje. Você achou que falar de criança não ia pegar no seu coração? Olha, eu vou te falar que já começou a falar comigo, né? É muito forte a gente pensar nas coisas que Cristo usou alguém tão puro, né? Tão ingênuo, talvez, para falar do reino de Deus, né? Mas a gente vai conversar mais um pouco daqui a pouquinho com a nossa convidada especialíssima de hoje, que eu vou deixar um pouquinho de suspense, fazer surpresa para você esperar e ver quem é a nossa convidada especialíssima de hoje, que vai brilhar aí, te dar uma alegria para a glória de Deus, né? Uma pessoa muito usada por Deus, que cuida das crianças. Vamos lá, aqui nós temos o nosso Stories que Edificam de hoje. Antes de conversar com a nossa convidada que já está aqui, vamos lá ver os Stories que edificam que nós escolhemos. E o post que a gente escolheu foi da Dona Nalva, linda Dona Nalva. Um beijo para a senhora, sempre edificando as nossas vidas. Ela postou sobre ontem, dia 8 de dezembro, o Dia Nacional da Família, que diz assim, ó: o Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração para andarmos todos em seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e também os seus juízos que ordenou a nossos pais. Está lá em 1 Reis 8, 57, 58. Dona Nalva, os posts dela sempre edificam a nossa vida e ela sempre acompanha aqui toda a programação TV. Linda, um beijo, minha linda. Obrigado por edificar tantas nossas vidas, né, com a sua vida e com seus posts também. A gente gostou e repostamos aqui. E se você tem um post, alguma frase, alguma coisa que te chamou a atenção, uma mensagem que Deus tenha falado com você e quiser compartilhar, quem sabe a sua resposta não é a resposta de mais pessoas, né? Então, compartilha aí, marca o Manhã EPP. E a gente segue você lá e depois a gente fica acompanhando seus stories. Quando você postar alguma coisa, a gente vai lá, ó, printa e posta aqui. E outra pessoa que postou e a gente printou, né, que a gente gostou, que edificou, foi o nosso querido Fernando Ortega, do Ministério Não Morda a Maçã. Ele colocou lá um repost, né, do Economia do Reino e colocou uma observação dizendo: excelente conteúdo. Ele repostou um texto falando sobre a maldição do dinheiro fácil, do repost do Instagram do Economia do Reino, do Matheus Ortega, né, que inclusive já teve aqui no Manhã EPP por própria indicação do Fernando Ortega. Não são irmãos, tá, gente? Não são parentes, mas duas pessoas que edificam muito as nossas vidas. Esse livro do Matheus Ortega tem feito muita diferença em questão de economia. E esse post está muito bom, muito válido você ir lá e assistir A Maldição do Dinheiro Fácil. Muita gente pensa que ganhar dinheiro fácil pode mudar a vida. Ah, se eu ficasse milionário hoje e ganhasse na Mega Sena, leia aí esse post para você ver o que está por trás disso, com muita sabedoria do Matheus Ortega, lá do Economia do Reino. E Fernando Ortega, um abraço para essa família linda, para a Lelê, para a esposa dele, que é maravilhosa também. E vamos lá, vamos continuar aqui, que tem mais um post do pastor Carlos Kleber Oliveira, que ele repostou o conteúdo da página PNO, Perguntar Não Ofende, que é uma frase do Paul Tripp que diz assim, ó: o problema é meu coração, as pessoas, locais e situações não me fazem pecar.
Elas são apenas um instrumento que revela o pecado do meu coração. Eita, que forte isso, hein? Vamos voltar, vamos contemplar essa frase aí do Paul Tripp, que fala muito, viu, gente? Às vezes a gente pensa que o problema é a pessoa, a situação, ó. O problema é o meu coração. Eu falei isso uma vez para a Tainá, e Tainá me lembrou disso uma vez e voltou a servir para mim de novo. Que eu falei, Tainá, sabe o que eu percebi? Quando a gente tem um problema com alguém, Deus sempre tem algo para tratar dentro do nosso coração, né? Então, pode ter certeza disso. Um problema, uma situação é sempre para tratar algo no nosso coração. E foi isso que o Paul David Tripp colocou aí, ó. O problema é meu coração. As pessoas, locais e situações não me fazem pecar. Elas são apenas um instrumento que revela o pecado do meu coração. Paul David Tripp. A gente pode falar sobre isso num próximo programa, né? Porque se incomodou é porque alguma coisa tem para tratar, né? Muito bom. E esse post foi do pastor Carlos Kleber Oliveira, do PNO Oficial. Lá, quer seguir também? Perguntar não ofende? A página é @PNO Oficial. E também o pastor Carlos Kleber Oliveira, Carlos com C e Kleber com K, tá aparecendo aí também para você, tá bom? E vamos lá, que o nosso papo tá muito gostoso hoje. Nós convidamos a professora querida Luciane Massaro Malta Ávila, brasileira, casada, 2 filhos, artista e professora. É muito gostoso conversar com ela. E ela está cursando curso de extensão de Africanidades e Relações Raciais e pós-graduação em Música e Arte. Ela também tem pós-graduação a Arte de Ensinar, arte no Instituto Singularidades, e pós-graduação também Gestão da Educação na Faculdade Integradas de Caieiras. E também tem graduação no Teatro Escola Macunaíma, né? Gostoso esse teatro, muito bom esse teatro, por sinal. E graduação também Pedagogia na Uniararas, né? E Magistério no Instituto Gertrudes Pires Alvim. Vamos lá, dá bom dia para Luciane Massaro, que já está aqui conosco. Bom dia, Lu. Fala um pouquinho da importância da gente falar desse assunto, já te agradecendo por estar aqui conosco. Ai, que alegria, Lídia. Bom dia, querida. Bom dia a todos vocês que estão aí nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui hoje, com esse tema tão maravilhoso que é falando de Jesus para as crianças. Bom, falar de Jesus já é incrível. Agora, falar de Jesus para as crianças é ainda muito melhor, né? Eu acho que é um privilégio muito grande quando a gente tem essa oportunidade. Mas tem uma coisa, não é só falar, tem algo que está acima do falar, que eu acho que a gente vai discutir aqui hoje. E se você quiser saber, vai ter que ficar até o final da nossa entrevista. E aí a gente vai discutir juntos. Nossa, que coisa linda. Já veio várias perguntas aqui. E como já desperta alguns insights na gente, assim, né, Lu? Isso que você falou aí é verdade, né? Não é só falar. Você vê que a gente pensa que o tema é para as crianças, mas não, é para a gente mesmo. Tem muita coisa para falar aí. Lu, demais. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, e vai ser muito gostoso. Já compartilha esse link aí, gente, com alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Vai ser muito bom, eu tenho certeza, né? E antes eu quero falar que a sua casa, o seu apartamento ou a sua empresa, eles merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em algum dos seus espaços? Não? Então você precisa conhecer a Mega, e você pode contar com a Mega para fazer essa diferença na sua casa. Olha só, assiste esse vídeo para conhecer um pouquinho do trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais.
Tá dado o recado. Peça sobre medida com atendimento personalizado. É com a equipe da Mega. E eles vão tratar você com uma excelência. Nossos irmãos em Cristo aqui, nossa parceria, né? Entre em contato lá com os números que estão aparecendo aí na sua tela. Entra no site da Mega e saiba mais sobre esse trabalho lindo que pode fazer todo aquele diferencial gostoso na sua casa. Talvez você nem tenha pensado nisso e a gente está aqui para te dar essa ideia gostosa, tá bom? E vamos lá, que o nosso ponto de vista de hoje vai falar sobre escolhas. Escolhas. Quais escolhas você tem feito? Parou para pensar? Então, se liga nisso que o Wesley trouxe para a gente refletir nessa manhã que vai valer a pena. Vai lá, fala com a gente, Wesley. Fala galera, mais uma vez juntos aqui. A ideia é trazer para você uma reflexão, um ponto de vista sobre algo que eu vivo, que eu vi, mas que muitas vezes você também vê. A minha forma de pensar é muito relacionada com aquilo que eu vivo, ou seja, eu vivo o esporte, eu treino para o esporte, eu treino pessoas para o esporte. E uma das coisas que eu mais tenho visto é, na hora de fazer uma escolha, o que você vê. Então hoje, nós temos duas ideias principais: o velho mundo e o novo mundo. No passado, como nós ouvimos muito, e talvez até você se identifique com isso, aquela frase do no meu tempo nós fazíamos, no meu tempo nós construíamos. Hoje as coisas já estão prontas e normal. Para pensar comigo. Todas essas pessoas que no passado não tinham as ferramentas, elas precisavam realmente colocar a mão na massa e desenvolver as coisas, criar as coisas pouco a pouco. Só que todo mundo que cria uma coisa muito boa, que cria uma coisa que ajuda, que facilita, a tendência é que ela queira que isso chegue até uma pessoa que não conhece essa ferramenta. Então é muito comum eu empacotar isso, é muito comum eu construir uma forma de outra pessoa ter aquilo de uma maneira mais simples. Ou seja, se eu já trilhei uma jornada, se eu já aprendi, por exemplo, no esporte, diferentes estratégias sobre algo, é um prazer ensinar essas estratégias para que aquela pessoa que está começando não precise passar pela mesma coisa que eu passei. O novo mundo, o que nós vemos hoje, é esse mundo empacotado, esse mundo de combos, esse mundo de pessoas que já transitaram pela trilha. Imagina, por exemplo, uma pessoa que lá no passado começou a desenvolver uma habilidade numa arte marcial, por exemplo. A primeira pessoa, imagina o nível de dificuldade, ou muitas vezes a própria experiência, a própria necessidade prática da vida naquela época, foi o que desenvolveu um estilo de arte marcial, ou um estilo de golpe, um estilo de defesa, um estilo de ataque. E hoje, nós, no tempo moderno, praticamos esse esporte já sabendo, ou seja, sendo ensinados daquelas ferramentas, daquelas estratégias, mas eu não preciso mais me preocupar em criar, eu preciso me preocupar em executar da maneira correta, porque isso é eficiente. Então eu tenho o velho mundo e o novo mundo, onde as coisas já estão prontas, muitas coisas, a nossa informação, aquilo sobre exercício, as estratégias sobre como praticar melhor um esporte. E aí tem uma escolha, e a escolha ela é sua. O que você quer construir e o que você quer já pronto. Essa é uma escolha sua. O que é pronto não é errado. E se você também quiser construir, você também pode. Faça as suas escolhas, não só no mundo esportivo, não só quando você pensar em algo para o seu corpo, mas pense nas escolhas sobre um todo. Quando eu trago a correlação com o esporte, é porque o esporte nos mostra que muitas vezes eu posso usar uma estratégia, como por exemplo na arte marcial, eu posso usar uma estratégia de defesa para atacar baseada em alguém que já fez e que é eficiente. Mas eu não sou preso ou não sou limitado a desenvolver novas estratégias, assim como na sua vida. Então pense nessas estratégias e pense que desenvolver algo, evoluir em algo, seja fisicamente,
seja mentalmente, seja profissionalmente, seja familiarmente, exige ou é sugestivo que você deixe a posição em que você está para a posição de eu quero aprender, a posição de aprendiz. A arrogância é quando você acredita que você tem muito mais a ensinar do que a aprender. Então, a melhor escolha que você pode fazer é deixar essa posição e entrar, se colocar numa posição de aprendiz em áreas da sua vida que podem melhorar. Então, nós já falamos aqui, e foi um grande prazer ter falado sobre o que nos constrói, a nossa história, que nos faz chegar a quem nós somos hoje. E quando eu sei disso e valorizo esse passado nobre que é nosso, e tenho na minha mente que as escolhas do presente podem impactar diretamente em quem eu serei, fica muito mais fácil analisar velho mundo, novo mundo, as minhas escolhas, o que eu quero ter, o que já existe. E aí sim, tomar a decisão certa. E agora eu trago para aquilo que é o principal. Você é um ser incrível por ser quem você é, da forma como você é. E você pode se desenvolver. Mas a sua escolha de querer desenvolver é o que vai fazer a diferença. Por isso, seja um aprendiz. Deixe sua arrogância de lado e se coloque nessa posição. É verdade. Ai, gente, já estou aqui me deliciando conversando com a Luciana Massaro. Um presente, Luciane, né? É. Luciane, corrigi ainda. Um presente de Deus. E como é gostoso conversar com alguém que tem essa consciência que Deus já despertou, né? E usa para despertar outras pessoas sobre a importância de falar para as crianças, né? Sim. Você já falou um pouquinho, ele já deu vontade, mas eu vou pedir para você compartilhar um pouquinho o que você estava falando aqui comigo. Que na verdade nem sempre foi assim, né? Eu sou professora há muito tempo, eu sou formada desde 93, mas em 98 eu iniciei na Prefeitura de Caieiras. Eu passei num processo seletivo para professora de ensino religioso. Ai, que gostoso. E eu fui com muito amor, com muita vontade, assim, era tudo que eu queria. Primeiro que era meu emprego, o emprego que eu queria também, era dos meus sonhos, né? Mas aí, no decorrer do ano, só foi um ano que eu trabalhei como professora de ensino religioso, eu comecei a perceber algumas dificuldades e algumas coisas não me agradaram. Olha. Eu comecei a perceber assim, em primeiro lugar, que você falar sobre Jesus é maravilhoso em qualquer lugar. Mas, dentro de uma instituição pública, você professar a sua fé num lugar onde outras pessoas professam outras fés, né? Uhum. Outras crenças. E você dar aula para um grupo de crianças que são autorizadas para a sua aula, isso começou a me incomodar, porque então, aquele versículo que fala, vinde a mim todas as crianças, eu já não conseguia ver, porque não era para todo mundo. Nossa. Por que isso? Como era uma classe de ensino religioso e eu levava toda a doutrina, né, cristã, então muitos pais não autorizavam seus filhos a participarem dessa aula. Nem todos os grupos da escola também, porque era somente para o grupo das crianças que ficavam período integral, crianças com quase 7 anos. As outras crianças não tinham acesso. E essas de 7, somente as crianças autorizadas. Então isso me entristecia demais, porque minha aula sempre foi muito dinâmica. Então tinha muita história, muita música, tinha teatro. E as outras crianças que viam e não podiam participar, às vezes choravam, pediam para participar da minha aula e não podiam, ou porque não estavam autorizadas pelos pais, ou porque não era do grupo dela. Então isso me causou uma insatisfação muito grande e eu percebi que, assim, por mais que eu falasse de Jesus para aquele grupo, eu precisava falar para todo mundo e eu não estava conseguindo. Então isso foi um ponto que me entristeceu.
E aí, eu falei, bom, a gente pode refletir o que fazer num próximo ano, mas aí, infelizmente, alguns profissionais da própria educação começaram a questionar por que eu levava, então, essa doutrina cristã e eu não falava de outras religiões. Por que escolher uma numa escola que era pública, era uma escola para todos? E aí esse projeto foi encerrado. Mas eu li ontem que quando Deus encerra, tem um propósito ali também, né? E você continuou fazendo isso depois, né? Foi um start ali, né? Sim. Aí eu comecei a dar aula para a educação infantil mesmo, né? Fui dar aula para o pré. E aí eu já não tinha essa liberdade toda para falar de Jesus. Mas eu percebi também que a gente não precisa falar muitas vezes, né? O nosso comportamento diz tudo, uma atitude, um olhar, um acolhimento, né? Isso está muito além do que a palavra que muitas vezes você profere e ela não condiz com o seu comportamento. Então, eu acho que assim, as crianças são extremamente... Bom, elas são muito inteligentes, elas são super curiosas e elas são extremamente observadoras. Nossa, é verdade. São umas esponjinhas. Esponja. Tudo que você fala, ela absorve. A minha irmã é fala verdade. Isso, Tudo que a gente fala, ela vai absorver. Por isso que a gente tem que ter um cuidado tremendo para falar com elas, né? Principalmente nessa primeira infância que a gente considera, né? De 0 a 6 anos, né? Nessa primeiríssima, que é de 0 a 3, então muito mais. Porque aí os neurônios estão ali, ó, desesperados, né, para fazer as ligações. Capta mais os sentidos nessa primeira fase? Tudo, eles captam tudo, né? Então, é uma fase de extrema importância, porque ela vai determinar o futuro do indivíduo. Diz que desde o ventre também, que a criança sente, né? Tudo. Sente, sim. Por isso a importância de você contar história para a criança, quando a criança ainda está, a mãe gestando, de você cantar para a criança, né? De você ter um repertório amplo de música, de história, de você conversar com a criança, é super importante lá no ventre. E imagina depois que a oralidade está se formando, né? Se você não conversa, se você não ouve a criança, se ela não te ouve, o desenvolvimento é menor. E a gente costuma falar que de 0 a 3 anos acontece essa poda neural, né, que a gente fala. Então, pensa que os neurônios estão desesperados para fazer todas as ligações. Quanto mais você ensinar, quanto mais você falar, quanto mais você der oportunidade para a criança ter acesso a coisas maravilhosas, principalmente a palavra de Deus, de 0 a 3 anos, quanto mais isso acontecer, melhor vai fixar. Com 3 anos acontece uma poda neural. O que é isso, então? Os neurônios que não foram utilizados, eles vão embora, morrem. Percebe? Olha como a gente perde a oportunidade. Olha como os pais estão perdendo a oportunidade grandiosa de criar os seus filhos e terceirizando para o celular, para o tablet. Meu Deus. Olha isso. Entende? E o tempo voa, né, Lu? Voa. Quando você vê, voa. 3 anos passou num piscar de olhos, você perdeu essa oportunidade. Não, ontem os meus filhos nasceram. Hoje eu tenho um de 19 e um de 17. Meu Deus do céu. Percebe? Eu cheguei em São Paulo, já passaram 20 anos. Então, a gente perde tempo, né? São oportunidades que chegam pra gente e que muitas vezes a gente passou e nunca mais volta. Entende? Então, a criança, assim, é uma responsabilidade muito grande e a gente tem que ter esse olhar para ela e eu acho que a maior forma da gente ensinar, Pastor Hernandes sempre fala isso, que a maior, não, a única forma da gente ensinar é o exemplo. É verdade. É o exemplo. É verdade. Você tem alguns testemunhos, assim, não precisa abrir, né, lógico, mas tantos positivos ou alguma coisa de evitar fazer, assim, ao máximo? Alguns exemplos, assim, para a gente pensar nessa manhã de tudo isso que você falou? Eu tenho, na escola, assim, muitos exemplos, né? Infinitos, né? Infinitos, desde, assim, tem exemplos recentes, por exemplo... redundante, né? Mas, enfim, exemplos recentes que esses dias eu tinha um cabelo bem comprido, bem maior do que ele está, e devido ao tratamento que eu estou fazendo agora, eu precisei cortar e daqui a um tempo o cabelo vai cair. E eu
converso com os meus alunos, né? Então, eu acho uma coisa que eu tenho comigo, eu tenho com os meus filhos, a gente não engana, a gente não mente, a gente fala a verdade. É claro que dependendo das faixas etárias, a gente tem jeito de falar, né? E como falar com cada criança, com cada adolescente, enfim. Mas eu conto tudo para os meus alunos, porque como eles estão comigo, eles estão me vendo, e eu estou passando por um processo de mudança, o que é aquilo? Eu preciso falar para eles, né? E aí, eu cortei o cabelo, eu cheguei na escola, eles, Pro, você cortou seu cabelo. Eu falei, eu cortei, mas por que a gente gostava do seu cabelo? Eu falei, não, mas é que a Pro está fazendo um tratamento, e a Pro precisou cortar o cabelo, né? Mas você está doente? Por que você está doente? Pro, você não pode ficar doente. Eu falei, a Pro pode ficar doente. Todas as pessoas podem ficar doentes, mas Deus cuida da gente. Olha que coisa maravilhosa. Deus está cuidando da Pro. Então, quer dizer, eu não preciso dar aula de ensino religioso, mas eu posso falar em todos os momentos que eu tiver a oportunidade, eu posso falar de quanto Deus é bom, de o que Deus tem feito para a minha vida, que mesmo numa situação difícil, Deus está comigo. E isso é tão lindo, né? É tão maravilhoso. E meu filho também, por exemplo, ele disse assim outro dia, logo que eu peguei o diagnóstico do meu problema, ele falou assim para mim, mãe, a gente vai na igreja, a gente faz tudo certinho, mãe. Eu não entendo por que você está doente. Eu não entendo por que Deus fez isso com você. Olha isso. Quantos anos? 19. E aí é difícil, né? E todos os dias eu falo, filho, Deus é tão bom, olha que lindo, olha o dia como está hoje, filho, a gente tem tudo, olha que maravilhoso. E ele falou isso, tipo assim, mãe, você fala tanto que Deus é bom, por que Deus está fazendo isso com você? Né? Você não merece isso, ele disse. Eu falei, filho, a mamãe não é melhor do que ninguém. Ao invés de você falar assim, por que isso está acontecendo com a mamãe? Você fala assim, por que não com a minha mãe? Né? Nós estamos sujeitos a tudo. E Deus é bom, a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Deus está no controle de todas as coisas. Deus continua sendo bom, mesmo com a sua mãe doente. Porque Ele disse que nós teríamos aflições nesse mundo. Né? Ele não disse que nós passaríamos por esse mundo da melhor forma possível. Ele disse que Ele estaria conosco em nossas aflições. E Deus está conosco. E agora, em cada processo, né, em cada luta, Ele percebe a minha alegria, o meu testemunho, e Ele fala, Deus é bom, mãe. Deus é muito bom. Nossa, meu Deus, que testemunho. E é lindo. Eu estava lendo Spurgeon ontem sobre o sofrimento e é muito bonito de ver a forma que o cristianismo, que o cristão vê o sofrimento, né? Porque são pílulas de tudo aquilo que Jesus já passou na cruz, né? E ele venceu lá. E o Spurgeon fala, se você não passar por essa dor e chegar até a morte, suas lágrimas, suas dores, sua doença, tudo vai acabar. Sim. E se você passar, você vai voltar e vai se arrepender de não ter glorificado a Deus tanto antes, entendeu? Tipo, ele fala assim, ele fala das pílulas de cruz, o quanto isso nos aproxima de Cristo, nos dá intimidade com Cristo. Eu sei que quando está passando, e eu já passei por dores, né, tipo, terríveis, assim, não de doença, mas de, sei lá, perder alguém que a gente ama muito, e aí você questiona, mas é um momento de mais intimidade que você tem com Deus, assim. É muito forte que o cristianismo, ele não desperdiça nada, nada. E Deus está no controle, né, Lu? É muito fácil falar isso, né, quando não é na nossa pele. Mas a gente percebe Cristo quando alguém dá um testemunho assim, sorrindo, sabe? Tipo, isso é o que o Spurgeon falou, sabe? Tipo, se você ficar curado e voltar, você vai dizer, por que eu não glorifiquei esse Deus maravilhoso que me curou, sabe? Antes, quando eu estava passando pela dor. E eu sei que deve ter momentos muito, né, muito difíceis. Eu não sei o que não sei como mas eu imagino que deve ser. Mas assim, glória a Deus por esse testemunho e pelo que a sua vida... Olha, eu ouvi falar de você antes de te conhecer. E que continue assim, viu? É muito forte. E os alunos... Meu Deus do céu, criança, eu vou te falar, é uma coisa abençoada de Deus. E eu queria voltar lá no comecinho, onde você falou, no começo do programa, que você falou assim...
que falar para criança já é muito gostoso, mas falar de Jesus é melhor ainda. E como que isso tem refletido para você? Eu acho assim, é uma grande oportunidade que eu tenho hoje de ainda estar em sala de aula, na circunstância que eu estou hoje vivendo, com o olhar que eu tenho, com a transformação que Deus já tem feito em minha vida. Então, assim, é tudo muito diferente, Lídia. Meu Deus. Hoje eu falo de um Deus que caminha comigo, verdadeiramente. Antes eu via só de ouvir, né? Só conhecendo só de ouvir, né? Menina, eu fico muito emocionada. Muito, de verdade. Não tem como, não. Porque, assim, eu posso falar o que Deus tem feito na minha vida. E Deus tem feito grandes coisas. Não é assim, não é uma coisa pequena. Deus tem feito grandes coisas. Então, falar hoje, eu falo com um prazer tão grande, com uma propriedade tão grande, porque assim, quando eu falo, Deus está com você, Ele está de verdade, não é mentira. Dá para ver, dá para sentir. Deus fala com você, Ele fala. Entende? Deus é bom, Ele é bom. Meu Deus, eu vejo isso. Durante a minha quimioterapia, eu orava a Deus e eu pedia a minha quimioterapia vermelha. E eu pedia, na hora que ela estava entrando no meu corpo, eu falava, Senhor, que seja o teu sangue entrando no meu corpo, me curando, me purificando. E aquilo me dava uma alegria tão grande, meu marido do meu lado, e a gente podia glorificar a Deus ali naquele momento. Então, hoje, quando eu falo para uma criança, filho, é muito legal, porque eu chamo todos os meus alunos de filho. Ai, mas isso todos. É e eles falam, é assim mesmo, ela chama a gente de filho. Muito lindo, porque é como se fossem meus filhos, né? Eu tenho essa responsabilidade de educá-los também. Então, quando eu falo para eles, filhos, Jesus te ama, Jesus está cuidando de você, Jesus está cuidando da sua casa. Ou quando a gente passeia pelo bairro e eu falo, olha a natureza, gente, vamos contemplar a natureza do nosso bairro. Jesus fez cada árvore, Jesus fez cada passarinho que está voando, Jesus fez cada fruta que você está vendo. Olha como Deus é maravilhoso. Então, quando eu falo hoje isso, eu falo de todo o meu coração. Porque, assim, a intimidade que eu tenho com Deus hoje não se compara à intimidade que eu tive lá em 90, quando eu me converti. Aliás, eu acho que a minha verdadeira conversão aconteceu há 3 anos. Meu Deus, Lu, que forte isso. Verdadeira conversão. E eu atribuo isso ao pastor Tiago. Tiago qual? Tiago Henrique? Daqui do aconselhamento? Pastor Tiago me confrontou com isso. Ele confronta, né, pastor? Maravilhoso. Eu passei por um período de aconselhamento com ele. E ele me perguntou isso. Você tem certeza da sua conversão? E eu falei, olha que atrevido. Como que pode perguntar se eu tenho certeza? Claro que eu tenho certeza da minha conversão. Mas eu saí daqui com aquilo na minha cabeça falando, você tem certeza da sua conversão? Quais são as evidências da sua conversão, Luciane? E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender muito. Não. E aí eu fui para o chão, me prostrei, e aí eu falei, Senhor, eu preciso de um encontro contigo real, poderoso, transformador, eu quero isso, Deus. E chorei, clamei, e eu tive esse encontro real com Deus. Você já tinha sabido da doença nesse momento? Não sabia. Eu soube do câncer no dia 15 de outubro. Agora? Agora. É muito recente. Lu do céu! Sim, meu agora. Deus. Mas olha que lindo, olha que caminhar espetacular. Há 3 anos, quando eu vim para o aconselhamento com o pastor Tiago, eu vim por uma outra situação, que foi tremendamente difícil, que me tirou o chão, completamente. Me jogou assim, para baixo, eu quase morri naquela época. E era uma coisa tão menor do que o câncer, era, infinitamente menor, entende?
Mas hoje eu acredito assim, foi o caminho que Deus encontrou. Ele sabe todas as coisas, né? De me trazer para mais perto dele, de pensar nessa conversão, de me preparar para algo que viria agora. Eu Entendeu? Nisso. Passei situações assim de sentir preparo dele. Não é incrível? Por isso que quando eu recebi o diagnóstico, por incrível que pareça, eu não me desesperei. Olha isso. Eu não me desesperei. De verdade eu te falo. Eu fiquei assim, super tranquila e falei, bom, eu estou preparada, Deus está me preparando há quase 3 anos para isso, então eu sei que Ele está comigo e que eu vou vencer porque é Ele que luta comigo. Então vamos embora. Glória a Deus. Ai, que coisa linda, meu Deus do céu. Então hoje... É lindo, mas é forte, né, É Lu? forte. Assim, porque não é fácil, né, Lídia? Não é. E você tem que estar buscando a palavra. O resumo da ópera. Somos 100% dependentes de Deus. Completamente. Enquanto a nossa dependência, nosso foco estiver em outro lugar, não vai. Ele já falou muito claramente, busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e todas as demais coisas, todas lhe serão acrescentadas. Exato. Eu pensei nisso hoje, quando eu estava vindo para cá orando, eu estava pensando nisso mesmo, exatamente nisso. Buscar primeiro o reino de Deus. Pega é nele. isso, porque o resto, deixa com ele. Deixa com ele. E outra coisa que foi muito importante também, falando do pastor Tiago, né, que foi responsável, né, por essa conversão verdadeira, numa situação, eu falei para ele, não, mas por que Deus fez isso? Eu acho que Deus devia punir tal pessoa, né? Eu questionava, ele falava assim, você está querendo ser Deus? Ele confronta dessa forma. Você está querendo ser Deus? E aí hoje, né, eu percebo isso, que assim, é verdade, às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus. Sim. É a gente que quer fazer com que as coisas aconteçam. A nossa verdade, jeito, né? Exatamente isso. A nossa vingança tem que ser do nosso jeito, né? É tudo assim. E aí você percebe assim, completamente fora de controle, você não tem controle nenhum sobre sua vida. Né? Você depende completamente de Deus e que maravilha isso, porque se eu for depender de mim, eu não dou um passo, né? Mas se eu tô com Ele, eu tô tranquila porque eu tô no colo dele, Ele sabe o que é melhor para mim. Olha que espetáculo. Então, deixa para lá todas as outras coisas e descansa no Senhor. Amém. Descansa. É o que eu tenho feito diariamente, descansado. Essa palavra é muito forte. É. Porque uma vez eu li um livro do Tim Keller sobre o sofrimento, que fala, por que é mais fácil, se eu não me engano é isso, viu, gente? Eu posso tá errando aí alguma coisa, mas se eu não me engano é esse, que fala que é mais fácil a gente obedecer do que confiar. E o confiar tem tudo a ver com descansar, né? E, assim, a gente deve estar se perguntando aqui, mas o que isso tem a ver com criança, que é o tema do programa de hoje? Só que, assim, se Deus não trabalhar os nossos bastidores, a raiz, lá no íntimo de cada um, a gente nunca vai conseguir ser exemplo para as crianças e muito menos para os adultos, né? As crianças são o principal exemplo de como eles conseguem perceber aquilo que está no mais íntimo nosso. Né? Eles percebem no dia a dia, convivendo com uma criança, não tem como negar. Não tem. Eles são muito filtrinho, assim, muito pega. E aí você vê essa história encantadora por trás de alguém que Deus levantou para ensinar tanta coisa linda para a criança. Vai entender que mistério é esse que Deus está fazendo na vida da Lu, sabe? Tipo, é muito forte, assim, eu não sei, você aí do outro lado deve estar passando por alguma coisa também, talvez você não esteja nem entendendo, assim, mas há propósito para todas as coisas debaixo do céu. Eu falei isso hoje de manhã para minha família. Há um propósito. Então descanse no Senhor, por mais que seja, olha, tem momentos que é muito difícil, né? A gente não entende, né? A gente não tem essa capacidade de entender mesmo. Mas quando a gente tem essa confiança, né? Quando a gente sabe que Deus está no controle, né? Que Ele nos ama. E se Ele nos ama, como Ele vai querer o nosso mal? Né? Não é verdade? É a paz que cede todo entendimento, né, Lu? Porque você fica diante de um quadro desse... É sério, poderiam faltar palavras, assim, mas quem já sofreu alguma vez na vida e experimentou esse descanso no Senhor entende um pouquinho do que a gente está falando. Sim. Né? Talvez em graus maiores, graus menores, né? Enfim, é isso daí. Lu, que coisa mais incrível. A gente vai falar mais um pouquinho, tem mais coisa para falar, mas eu vou chamar um intervalo rapidinho para a gente tomar uma aguinha e a gente já volta falando mais disso, tá bom? Espera aí.
Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Gente do céu, muita gente comentando aqui. A minha irmã mandou uma mensagem pessoal e falou: que programa, mana, né? Muita gente comentando. Lá tem a Isabel, lá de Pernambuco, Goiânia, Pernambuco, tá certo? É. A Débora, né, minha irmã, a Delva, falou: Deus te abençoe, irmã, Amém, e amém. te fortaleça no teu tratamento. Amém. A Selma tá sempre com a gente aqui. A Delva, né, falou também, a Selma falou: Deus é maravilhoso. A Silvia falou: lembramos de Jó, não abandono minha fé. É coisa linda de ver, né, Lu? Ô, Luciana, e tanto tempo trabalhando assim com criança, meu Deus do céu, que história. Eu não sei o que eu pergunto primeiro. A gente pode mandar pergunta também, aproveita, Lu, essa princesa usada do Senhor, ela brilha. Meu marido fala que tem gente que tem o perfume de Deus, que exala o perfume de que Cristo, delícia. né? E a Lu é uma pessoa dessa. Amém. Assim. Eu sei que você não está aí, mas esse perfume que eu estou falando é do que você está sentindo aí também, Amém. entendeu? Então é muito gostoso de ver isso. E crianças, vamos pensar um pouco como que é quando você vê alguma criança passando por um sofrimento também, e como que é do lado contrário, você explicar para a criança que aquilo que ela está passando talvez é triste, porque também tem isso que é muito difícil, é tipo, como que quando a gente vai fazer o evangelismo, como é que eu vou levar algo que a pessoa está sofrendo ali? É muito Deus agindo, né? Mas conta pra gente uma experiência assim. Eu peço muita sabedoria para Deus, assim, todos os dias antes de ir para a escola, eu oro, eu costumo orar nas madrugadas, eu gosto muito disso, sabe? Eu amo. Eu acho que é um momento, assim, único na vida da gente, né? Então, eu oro todos os dias para que Ele me dê sabedoria, para que eu tenha olhos e ouvidos muito atentos aos sinais das crianças, porque às vezes a criança não fala alguma coisa, mas a gente observa o comportamento e a gente precisa acompanhar o comportamento dela. Se o comportamento muda, de repente, alguma coisa está acontecendo. Então, é aí que eu entro, conversando com a criança, tentando descobrir, de alguma forma, o que está acontecendo com ela. Às vezes é só um colo, né, uma falta assim, de atenção mesmo, e outras vezes realmente está acontecendo alguma coisa, né? Então, quando isso acontece, eu preciso chamar os pais, às vezes, para conversar, converso com a minha diretora, ajudo no que eu posso ajudar, em todos os sentidos, dou assistência, né? Mas eu tenho conversado com os meus alunos, assim, individualmente, tentado saber um pouquinho da vida deles, o que fazem, o que está acontecendo. Nesse período remoto, muito difícil, porque a gente voltou há pouco tempo para a escola e um número muito reduzido de crianças. As crianças que ficaram no remoto, a gente não tem acesso, porque os pais acabam não entrando, não acessando mesmo, né, os períodos de aula, enfim. Se torna um pouco mais difícil. Mas eu vejo oportunidades o tempo todo. Quando eu estou cantando com as crianças, é uma oportunidade de falar um pouco de alegria, falar um pouco de amor, falar um pouco de estar junto com o próximo. E aí eu dou referências. Eu falo, a gente tem que amar quem está do nosso lado. Jesus nos ensinou isso, que a gente tem que amar o nosso próximo como ele é.
Não briga com seu amigo. Né? Então, nesses detalhes, em tudo que vai acontecendo, eu pego assim, uma janelinha que eu tenho. Eu vou falar aqui, devagarzinho, sabe? Assim, e é muito legal, porque as coisas no cotidiano escolar acontecem o tempo todo, né? A escola não para. E aí eu vou tendo essas brechas de falar tanto com as crianças quanto com os adultos também. Mas eu acho que uma coisa, como você disse aqui, que tem contagiado a minha escola é a minha alegria. É a minha alegria. Isso. E aí eu deixo claro para todo mundo que essa alegria vem de Deus. Eu creio. Então eu acho que o maior testemunho é esse, de falar que em meio à dor, Ele não tira a minha alegria. Muito pelo contrário. Essa alegria é renovada a cada dia. Então esse sorriso que eu tenho é meu. É Ele que me dá todos os dias. E eu falo isso com as crianças olham para mim e sentem isso. Sentem isso, né? Então, eu acho que muito mais do que falar, é olhar para eles e falar, olha, a Pro está vivendo a verdade. E essa verdade é para você também. Sabe? Esse amor que a Pro sente aqui, que a Pro tem, é para você também. Não é só para mim, é para todo mundo. Uau. E isso é lindo. Quando eu abraço verdadeiramente aquela criança. Glória. Quando eu acolho verdadeiramente. Quando eu olho para os olhos dela, eu olho de verdade, querendo entrar para dentro dela, assim. E eu acho que é isso que Jesus faz com a gente. Não é? Com certeza. Eu acho que é. Então, quando eu carrego no colo, eu falo assim, Jesus, eu penso nos dias que eu estou com um pouco mais de dificuldade, que eu falo, Jesus, me carrega hoje eu não consigo caminhar. E Ele me carrega, e às vezes eu faço a vez dele com a criança, entende isso? Sou eu que carrego, eu falo, às vezes assim, em oração, carregando a criança, eu não falo, mas eu falo, Jesus, abençoa essa criança. Jesus, ela é tua, Pai. Entende? Então eu acho que muito mais do que falar é a minha oração quando eu carrego, é o meu olhar, é o meu ouvir, é o estar com a criança, é o viver com ela e falar, olha, o mundo é lindo, está acontecendo um monte de coisa, mas o mundo é lindo porque Deus fez tudo perfeito. A graça, né? A paz que excede todo entendimento. Lídia. É aquela frase que me lembrou assim, impossível permanecer o mesmo depois que Jesus passa por esse lugar. Né? Impossível. Eu tenho um pregador muito conhecido que falou que ter um encontro com Cristo é como ser atropelado por um caminhão. Você não consegue sair do jeito que você estava. Não consegue. Não que seja ruim, né, gente? Mas é assim, a comparação de não sair igual. É impossível sair igual. Se você for atropelado por um caminhão, é impossível sair do mesmo jeito que você estava. Impossível. Porque Ele te quebra. Isso mesmo, Ele te quebra. É isso. E te faz de novo e aí você sai diferente. Foi um pregador que falou isso, não lembro quem. E tem pessoas que passam pela nossa vida e não fica mais a mesma. A pessoa deixa algo muito bom que vem de Deus, porque tudo que nós temos de bom vem de Deus, nada vem de nós mesmos. E essas pessoas que estão cheias do Espírito, elas passam que nem a Lu e deixa algo assim, sabe, que você fala, meu Deus, Cristo passou por aqui. Vamos lá, quero falar um negócio. Você é atriz? Eu sou. Meu Deus, eu tô olhando esse currículo aqui, eu vou contar para você o que a Lu já fez. A Lu já fez peças, A Revolução dos Beatos, A Divina Comédia, A Disputa, Onde Está a Primavera, O Concílio do Amor, Gota de Água, Marinheiro, já atuou nas produções de espetáculos, né, de educação infantil, atuou nos filmes, O Labirinto da Solidão. Eu falei, gente, isso aqui... precisa ser ator, precisa ser alguma coisa envolvida para trabalhar com isso. Cantora e contadora de história na trupe Arteiros e Musiqueiros, né? Também fez workshops, né, por municípios Guaratinguetá, Manduri, Elias Falso, Itapevi, Louveira, São Paulo, Mariporã, Caireira, Socorro, Guarulhos, Carapicuíba, Cerquilho, coordenadora psicológica, já falei, e também criadora do Espaço Terra, né? Escritora... Meu Deus. Eu sou aventureira, eu sou aventureira, na verdade, assim, eu escrevo as coisas que eu observo. O livro Amora, o primeiro livro que eu escrevi, ele conta a história de um casal que eram meus amigos, duas pessoas
grandes amigos meus. Eles queriam muito ter um filho e não conseguiam. E aí eu acabei escrevendo a história em homenagem a eles. Fui incentivada a escrever. Depois disso, eu escrevi a Mira. Olha só, a Mora e depois a Mira. É verdade. Que conta a história de uma menina negra que não se sentia representada na escola. Uau! E isso foi observando uma aluna minha que chegou na metade do ano da escola. Ela tinha 6 anos e ela não foi bem recebida pelos alunos. Ela teve um preconceito muito grande com ela. Olha só. E aí, aquilo me deixou arrasada, né? Eu ficaria também. Eu fiquei muito arrasada. Mas aí, eu comecei a observar a minha escola, tudo que estava preparado na escola. Então, a gente trabalha na minha escola com estações, a gente chama, né? Então, tem estação da construção, estação de artes, estação do jogo simbólico, é onde ficam as fantasias, os acessórios para as crianças brincarem de jogo simbólico. E eu fui lá, não tinha um pente que penteasse o cabelo dessa minha aluna. Não tinha um acessório que a representasse. Aí eu fui no canto, na estação dos brinquedos. Não tinha uma boneca negra que a representasse. Aí eu fui nos livros de história. Não tinha nenhum livro. É claro que ela não se sentia representada, não se sentia acolhida pelas crianças e muito menos representada naquela escola. Ela não se identificava naquela escola. E eu falei, meu Deus do céu, precisou isso acontecer para os meus olhos abrirem para isso, para a gente discutir essa questão e olhar para essa escola e falar, meu Deus, eu preciso mudar isso. Se a escola é de todos, ela precisa ser para todos. É verdade. E não estava sendo. Meu Deus. Não estava sendo. Fala, então, eu escrevi essa história, porque aí eu precisei, por exemplo, fazer uma boneca. Eu fiz uma boneca bem grande, do tamanho das crianças, de pano, negra, com os cabelos todo encaracolados. E eu fiz um projeto que era assim, as crianças precisavam levar essa boneca para casa aos finais de semana e passear com essa boneca, conviver com essa boneca, levar para todos os lugares como se ela fosse um membro da família, como se ela fosse uma irmã, tanto os meninos quanto as meninas. E eles os pais precisavam registrar como foi essa experiência em casa com as crianças. E foi transformadora. Uau! Meu Deus! Transformadora. Do céu, que... Porque as crianças cuidavam daquela boneca como realmente fosse um membro, levavam para todos os lugares, para restaurante, para aula de natação, por exemplo, para parques. Eles fotografavam a criança, os pais envolvidos segurando a boneca no McDonald's, a boneca sentada do lado da criança e a criança junto. Esse olhar começou a mudar na sala de aula. O olhar para essa menina começou a mudar a partir dessa atitude. Olha isso, que é tão pequeno, gente, né? É tão pequeno. E aí as crianças começaram a ver a minha aluna de uma outra forma. Meu Deus. Foi transformadora. Os meninos levaram, as meninas levaram e os registros dos pais agradecendo a oportunidade deles terem um olhar para isso também, foi incrível. Aí, a partir daí, eu falei, bom, eu vou escrever uma história sobre uma menina que não se sentia representada na escola. E eu escrevi a Mira. Aí eu conto toda a história dos escravos quando vieram, aliás, quando os negros vieram na condição de escravizados, né, para o Brasil, tudo o que aconteceu. Então, a mãe dela conta essa história, olha, foi assim com os nossos antepassados. E quando a mãe vai contando e falando a verdade para a criança, ela vai se enchendo de poder e se identificando com aquela história e vendo o quanto ela era maravilhosa, o quanto ela era importante. E aí ela termina, porque ela sempre ia com o cabelo preso na escola, né? Isso no meu livro. E ela termina essa escola soltando os seus cabelos, balançando os seus cabelos, pondo uma flor amarela no seu cabelo e indo para a escola feliz, sendo quem ela era. Uau! Foi tão lindo isso, tão lindo. E é isso que eu desejo.
Entende? Que assim, que a gente tem esse olhar para a individualidade, para cada criança, né? Que a gente não trate as crianças iguais, porque elas não são iguais. Elas são completamente diferentes, elas têm culturas diferentes e a gente precisa valorizar. Quando a gente fala de diversidade, as pessoas ainda têm alguns dedos em relação a isso, mas eu penso que a diversidade precisa ser celebrada, É verdade. né? Porque as culturas são tão lindas. Como que você desvaloriza isso, né? Exatamente. Então, quando eu falo disso, eu fico muito feliz, porque eu respeito a individualidade do ser humano. Eu olho para a criança e falo, é um ser humano que está na minha frente, que ele não vem para a escola, por exemplo, sem história. Ele tem uma história que eu preciso respeitar. Eu não posso apagar essa história dela. Eu preciso continuar a história. Mas essa história que ela tem é dela e eu preciso celebrar, valorizar. Tá vendo como se fala de Jesus para as crianças sem precisar falar da palavra, da religiosidade? É Sim. muito lindo isso. É. Me voltou lá atrás, quando você estava lá atrás e não conseguia falar sobre Jesus. Olha isso. E olha como ele te levou Exatamente. a falar de Jesus. Dessa Exatamente. forma, assim. Você vê como ele capacita, ele leva, ele traz. E eu vou te falar, tem muito mais propósito na sua vida ainda. Amém. Eu creio creio. nisso, porque olha, um projeto desse não é qualquer um que tem essa intimidade com Cristo, que tem o olhar aberto para fazer isso, entendeu? E que quando a gente ouvir a voz do Espírito Santo falando com a gente, que a gente toma uma atitude também, não fique parado, né? Sim. De fazer alguma coisa, porque tanta oportunidade que a gente tem de fazer um diferencial, né? Uhum. E se não tiver essa criatividade, que eu creio que veio diretamente do trono de Deus, porque olha que ideia, gente. Quando a gente não tiver, vamos pedir para o Senhor, né? Me faça, Senhor, o que tu queres de mim hoje? A Eleni, que trabalha com capelania, né? Na capelania há anos, ela traz tantos testemunhos aqui de vida, de cura, de experiências com Deus. Sim. E ela fala, o que tu queres de mim hoje, Senhor? Eu faço Porque a essa gente pergunta. não tem como planejar. Tudo que temos de bom vem de Deus. Como nós vamos fazer coisas boas se a gente não estiver conectados com Deus? Sim. Dependentes deles, descansando nele, né? Sim. Uhum. Que história, Lu. Marcou a minha vida. Ah, que bênção. E ó, aqui tem muita gente. Que é isso, meu Deus? Subiu os comentários aqui, muito bom. E não foi só eu que gostei, não. Que história linda de superação e nos ajudar a lidar com problemas. A Roselaine falou antes, né? Tem gente lá do Paraná. Luciane, a minha irmã, falou, eu não conhecia você com seus cabelos compridos, mas esse corte ficou lindo. Ela falou. Ai, muito obrigada. A Fabiana, lindo testemunho. A Alessandra, lindo, 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 botou um coração. A Cléo falou que eu falo sempre que a infância é o alicerce do adulto. A Débora falou, que projeto, botou um monte de mão também. A Cléo falou o seguinte, eu sou pro do maternal, e as crianças são muito carentes, elas querem muito a nossa atenção. Sim. É verdade isso também, né? Às vezes parece que não vai dar conta, né? Porque assim, olha só, né? Nessa loucura desse mundo que a gente está vivendo, os pais têm pouco tempo de ficar com seus filhos, né, Lídia? Infelizmente, né? E quando tem tempo, às vezes, eles não priorizam ficar com seus filhos. Então, os pais ou estão, às vezes, muitas vezes, com celular, ou no computador em casa, ou vendo uma televisão, porque estão cansados, também querem descansar fazendo outras coisas. Mas a criança, ela existe, ela está ali, né, Lídia? Então, eu fico muito preocupada, porque, assim, eu vejo cada vez mais as crianças menores com celular na mão e com tablet na mão. Então, as crianças estão sendo educadas pela tecnologia. E isso a gente não vai perceber agora. Algumas coisas a gente percebe, mas futuramente a gente vai perceber que grande erro que nós estamos cometendo. Que desastre, né? Um desastre total. Catástrofe, digamos. Sim. E isso, gente, não é só com os pais que não são evangélicos, não.
Os pais evangélicos também fazem isso. Os pais também, muitos, deixam de lado essa oportunidade de estar com seus filhos, de falar de Jesus para os seus filhos, e deixam que os seus filhos muitas vezes ficam muito tempo com o celular na mão, ou na TV, ou fazendo qualquer outra coisa. Então, eu acho que assim, a gente precisa parar, a gente precisa olhar para a gente e falar assim, meu Deus, eu tenho uma família, eu preciso dar conta dessa família. A infância é uma fase. Gente, são 6 anos. O que é a infância? São 6 anos. Se você se a criança tiver uma infância maravilhosa, sabendo que Deus a ama, que ela tem pais que dão bons exemplos, pais presentes, pais amorosos. Se a criança tem um repertório grande de música, de histórias, de coisas boas, que futuro brilhante que essa criança vai ter. Verdade. Brilhante. Sei. Ela vai ser mais segura, ela vai saber que ela é amada, ela vai saber que ela tem um Deus que luta por ela. Agora, e se ela não sabe nada disso? Nossa. No primeiro problema que ela tiver, o que vai acontecer? E quando ela tiver adulto, o que vai acontecer? Percebe? Então, a infância é fundamental. A gente tem que estar presente. Se a gente coloca filho no mundo, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar com eles, e a gente tem que amar, a gente tem que dar colo, sim. Às vezes as pessoas falam assim, não carrega, fica muito mimado se carregar. Carrega sim, porque essa fase vai passar, você não vai carregar um adulto. Olha, eu tô com um filho de 19 anos, outro de 17, que às vezes eu falo, vem aqui no colo da mamãe, deixa eu carregar um pouquinho. Eles, ai mãe, pelo amor de Deus, mãe. Não, eu falo, deita aqui na cama comigo um pouco. Ah, mãe, eu não vou deitar não. Percebe? Passou. Então, se eu não carreguei, se eu não beijei, se eu não abracei, se eu não conversei, meu amor, quando adulto você não vai conseguir fazer isso. Aproveite e faça agora, enquanto são pequenininhos. Beije muito, abrace, fale de Jesus, cante, conte história, assista filme, fique com a criança, porque é o melhor presente que você possa dar, sua presença. É isso que elas querem, nada mais. Ai, gente, meu Deus do céu, que mulher é essa? Olha só, graças a Deus por isso que está falando tanto aos nossos corações. Lu, deixa eu ler aqui para você, Sim, que coisa claro. linda que estão escrevendo aqui. A Cléo falou, amém, que Deus continue te abençoando e te dando forças para vencer essa fase difícil. Amém. Um abraço. Amém. A Marcela falou, tema imprescindível. A Marcela Mello, lá de Aracaju, linda, falou, muito bom. A Kátia falou, bom dia, achei o canal dela e já estão inscritos. Ah, Deus que abençoe linda. isso, mais e mais. Fala do seu canal aí, porque eu quero então, eu não tenho rede social, porque foi uma escolha também, que eu acho que toma um tempo muito grande da gente, e eu percebi que esse tempo não estava sendo bem utilizado, sabe? Eu estava desperdiçando muito. Aí eu abri mão das redes sociais e só fiquei com o meu canal. Que demais. No YouTube. E aí, nesse canal, eu tenho algumas propostas que eu faço em sala de aula, outras que eu já fiz no Espaço Terra, que é o espaço que eu tinha na minha casa, que depois eu quero falar um minutinho sobre isso, que é incrível. Nossa, também. Quero. E então lá eu coloco também a minha experiência de vida, os tratamentos que eu estou fazendo agora, né, com esse tratamento de câncer. Então eu faço alguns vídeos, tudo para incentivar as pessoas, sabe? Eu falo nos vídeos que eu falo sobre o câncer, eu sempre falo a minha experiência com Jesus naquele dia, o que aconteceu naquele dia, com o problema que eu tive. Eu escolho esse caminho. Não quero falar como é a quimioterapia, como é isso. Não, eu quero falar o que Jesus tem feito comigo na quimioterapia. Oh, Deus, mano. Eu quero falar, olha, o médico falou tal coisa. Como foi a reação? O que Jesus falou ao meu coração quando eu recebi tal notícia do médico? Entende? Olha que forte. Então, quem quiser acompanhar, fique à vontade, assim, eu sou uma aventureira, não sou... Eu já percebi. Eu me aventuro nas coisas, eu sou corajosa, eu acho, que eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou fazendo. Identifico muito com você, muito. Que legal. E qual o canal? Fala como está o canal. Chama Luciane Massaro, Espaço Terra, Valorizando a Infância.
Olha, vai aparecer aí na tela, daqui a pouco o pessoal da produção já vai pôr aí. E, Lu, fala então desse Espaço Terra que eu fiquei curiosa. O Espaço Terra, na verdade, assim, é um projeto que eu fiz na minha casa. Eu moro num espaço bem gostoso, assim, é como se fosse uma chácara. Então tem um pomar, tem muitas árvores, a natureza, assim, maravilhosa. A gente tem uma horta, né? E eu achei, assim, os meus filhos foram muito bem criados nesse espaço. E eu comecei a ficar incomodada, assim, com os filhos das minhas amigas. Algumas moravam em apartamento, outras moravam em espaços muito pequenos. E eu falava assim, eu falava assim, puxa, meus filhos têm tantas oportunidades, moram num lugar tão lindo. E puxa vida, por que essas crianças não têm? Eu queria que essas crianças vivessem a infância delas, né? É a mesma sensação, porque eu cresci no meio do mato, menina. Eu também, Aí, né? Meu Deus, como é que cresce num apartamento? Ai, Pois que coisa. é. E aí? Aí eu abri a minha casa Uau. e coloquei o nome de Espaço Terra, valorizando a infância, porque tinha terra pra caramba, né? E aí lá as crianças iam viver a infância como a gente viveu, Lídia. meu Deus. Subir na árvore, colher frutas do pé, plantar na horta, ficar descalço, se lambuzar na lama. Eles tinham total liberdade, assim, durante o dia todo. Então, eu fazia um roteirinho de musicalização com eles, de arte, de exploração do espaço, né? De sair procurando os insetos pelo quintal, né? Maravilhoso. E eu tinha um grupo de crianças que frequentavam assim todo sábado. Mas aí eu também não fiquei contente. Eu falei assim, bom, quando eu voltei para a sala de aula, saí da diretoria da Secretaria de Educação, na verdade, voltei para a sala de aula em 2017, eu falei, não, eu vou levar os alunos da minha escola também para minha casa. Porque eu quero que pelo menos uma vez a cada mês eles vivam esse ambiente, né? E era tão lindo porque a gente vinha caminhando pela avenida, quase 100 crianças, Lídia. Não só a minha sala, mas a sala dos outros professores da escola, do período da manhã que eu trabalhava. Eles vinham caminhando, levavam seus lanchinhos e eles passavam o período da manhã na minha casa. E aí eu ficava muito agradecida, eu esperava as crianças no portão, eu abria o portão e eu não me esqueço, uma aluna, quando ela chegou, ela gritava, aqui é o paraíso, aqui é o paraíso. E eu falo, Jesus, é isso, né? Então, que venham as crianças para esse paraíso, que eles possam viver a infância, nem que seja um minutinho, uma vez a cada mês, mas que eles tenham essa oportunidade de viver a infância na minha casa. E foi isso que aconteceu todo esse tempo. Meu Deus do céu, Lu, amada. Eu tô impressionada com essa mulher, gente. Repete o nome do canal, porque tem gente querendo encontrar e não estamos encontrando. Se você procurar Luciane Massaro, já vai achar. Luciane Massaro, com 2 S's, né? Isso. Vamos lá que já vai encontrar. Que pena que a gente não colocou fotos desse espaço. Então. Lá, ainda tá funcionando? Você leva crianças lá? Não, agora eu dei por causa da pandemia, eu precisei parar, né? Sim. Então, agora a gente não tá abrindo. Sim, claro. Mas agora há tempo para todas as coisas, né, Lu? Todas as coisas, Há tempo para todas as coisas e não tem como. E me fala uma coisa muito linda que aconteceu também foi o Pinheirinhos TV, né? Meu Deus do céu, eu comecei falando Pinheirinhos TV, gente, a Lu faz Pinheirinhos TV, conta pra gente. Ai, gente, olha, Pinheirinhos TV foi resposta de oração, Lídia. A IPP-TV foi, né? Resposta de oração na minha vida, porque eu falei para Deus, assim, em oração, muitas vezes, eu falava, Deus, eu quero tanto falar de Ti, de tudo que o Senhor está fazendo na minha vida, né? Eu quero tanto falar para muitas pessoas. E eu comecei a orar, e eu gosto tanto de comunicação, eu gosto tanto de falar, assim, para as câmeras, olha eu, né? E eu comecei a orar, não vou mentir. E eu comecei a orar pedindo para que Deus... eu não pedi nunca para participar na Pinheirinhos, mas eu pedi que eu tivesse uma oportunidade de mostrar o meu trabalho de alguma forma. Meu trabalho como professora mesmo, né? E aí, num belo dia, eu estava conversando com o Alan, que é o presbítero da igreja, comentei com ele, e o Alan
falou com alguém da Pinheirinhos, logo em seguida já me ligaram e eu vim, eu falei, gente, é isso mesmo que está acontecendo? E aí eu vim para poder fazer um programa e eu saí daqui, não consigo nem falar como eu saí, tão agradecida. Eu falei, Jesus, que oportunidade grandiosa de estar num programa com esse, com pessoas tão lindas, porque as pessoas que estão aqui, eu preciso falar da Ju e do Lu que me acompanham no programa, porque eles são incríveis, incríveis. Eu sei. Eu acho um desperdício, às vezes, não estar mostrando esse pessoal aqui. É por isso que, às vezes, eu chamo o aniversário. Porque, olha, gente, se vocês soubessem esse pessoal... Sim, eles, se não fossem eles também, a gente não conseguiria fazer nada, né, Lídia? Não. É verdade. Eles que dão total assistência pra gente. E aí eu fui muito agradecida. Aí as coisas foram acontecendo, né? Então, a gente gravou um período aí de artes, que é a minha formação também. Então, que eu ensinei várias tintas com artes. Foi super legal. Agora a gente está num outro formatinho que é sobre instrumentos musicais, que também é muito legal. Então, assim, é maravilhoso. Fico, nossa, só agradecendo a Deus por isso, assim, muito, muito feliz. E assim, Deus, me capacita cada dia mais para que eu possa fazer com excelência a sua obra, né? É isso que eu peço. É verdade. Não, e a gente vê o Pinheirinhos TV, como eu comentei no começo, né? Quando estão editando aqui, quando a gente para olhar, você não quer mais desgrudar o olho da terra. Adultos, gente. É muito gostoso. A gente acompanha, às vezes, gravações com bastidores, tanto com uma pessoa adulta que nem você, quanto com criança. A gente fica assim, meu Deus, olha o que Deus está fazendo. Você é resposta de oração, Lu. Amém. Você é resposta de oração da IPPTV, porque a gente começou a orar e no começo eu lembro, cara, foi muito assim, gente, mas como é que a gente vai levantar atores e ter essa equipe toda? E parecia impossível, mas Deus fez. Amém. Porque na nossa mão não era possível. E começa a vir assim, a Lu da vida, né? Assim, o Luciano, a Luciane, a Juliana, o Gustavo, a Sara, Marcos, o pastor, enfim. Gente, Deus fez assim, ó, venham. E chamou e pôs aqui, e para a glória dele. Por isso que a gente fala tanto, ajuda essa TV ficar no ar, né? Porque, olha, é uma bênção. É maravilhoso. Custa, né? Mas é assim, mas é Deus que faz também. É verdade, é verdade. A gente é garantida por ele. Meu Deus, o tempo tá voando. Lu, eu preciso ler aqui comentários, porque estão muito gostosos. Ah, que bênção. A Selma falou, marcou a minha também, que eu falei que a história marcou a minha história, né? Marcou a minha também, que Deus continue te abençoando sempre. Amém, amém. A Geisa falou que bênção sua vida, aprendi muito. Tenho uma neta de 4 anos e quero dar a ela uma boneca preta. Ah, que linda, maravilhosa. Exemplo lindo que devemos seguir. A Luciana lá de Fortaleza falou, palavra muito propícia. Sou professora de educação infantil. As crianças possuem sentimentos dos quais precisam ser respeitados. Sim. A Roselaine pediu o nome do canal, já falamos aí. É Luciane Massaro. Isso mesmo. Com 2 S, tá, gente? Acabei de me inscrever, Alexandra Cirleide falou que atitudes lindas, só Jesus para despertar esse amor fraternal, é só ele mesmo. A Delva falou, muito boa iniciativa, irmã, eu vivi a minha infância assim, hoje moro num sítio, muito bom. Tem 2 links e muita gente, ó. Gente, que coisa mais linda, a Sueli falou no outro, a Josiane, lá de Roma, falou, um forte abraço, Luciane, mesmo de longe, creio que tudo isso é para testemunhar a glória de Deus, é mesmo. Amém, é mesmo. A Jaira falou, bom dia, Lídia, hoje assisti o programa emocionada, Deus abençoe Luciane e use cada vez mais Ministério Infantil, amo. Amém. A Jaira lá de Aracaju, Sergipe, Deus te dê força para vencer esse momento, amém, em nome de Jesus. Amém. A Marta, a Lúcia já achou o canal também. A Amália falou que trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe. Gente, eu também amei, viu? Eu tô junto com vocês aí, ó, desse jeito. E Lu, eu quero te agradecer, meu amor. Deus, pela força que tu és na vida dessa mulher. Continue com ela. E que nós vamos estar aí torcendo para que isso passe logo. Ah, vitória nossa. E já foi lá na cruz, né? Sim, sim. E Lu, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele falou ao meu coração essa manhã. Que bênção. E eu vi que não foi só ao meu, né? Tem muita gente acompanhando. Eu quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo, vai assistir futuramente. Eu quero muito agradecer, Lídia, muito, que é uma oportunidade grandiosa. Estar aqui
É um milagre de Deus, né? Então, assim, eu agradeço a todos vocês por todas as palavras, pelas palavras de incentivo. Eu quero falar que não importa a circunstância que a gente esteja vivendo, a gente não pode tirar os nossos olhos de Jesus, porque Ele é bom. A sua vontade é boa, a sua vontade é perfeita e agradável. E Ele me ama e te ama. Então, nada é impossível. Eu pedi para Deus para ser bênção na vida das pessoas. E vocês estão dizendo que vocês foram abençoadas. Então eu creio que Deus cumpre todas as suas promessas. E Ele ouve a todas as nossas orações. Então, eu sou testemunha de que Deus é fiel. E é isso que eu queria deixar para vocês. Deus é fiel. Amém, 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 amém. Que mensagem. E lembra do que a Lu falou, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Descanse. 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 Amém. Há um propósito para todas as coisas. A gente não entende no momento, mas a gente é muito limitado. A gente enxerga aqui, ó, um palmo à nossa frente. Deus tem o nosso destino traçado e Ele só tem o melhor para nós. É verdade. Salmo 139, 16 fala que todos os teus dias foram escritos e determinados antes mesmo que nenhum deles houvesse. Deus já sabe, a gente que vai descobrir tudo na nossa vida, né? Isso. Lu, obrigada, meu amor. Obrigada, Até a próxima. Amém, amém, amém. Obrigada, gente. E, ó, se perdeu, quer assistir o Pinheirinhos TV? Se perdeu esse programa desde o começo, quer assistir de novo? Tá tudo lá num canal só, graças a Deus. IPP Play chama. Se você não conhece, assiste esse vídeo também, aproveita e já se inscreve no canal, tá bom? Assiste esse vídeo com a gente. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Muito bom de volta, a gente tá demais aqui, esses bastidores. Eu queria estar gravando para você ver, assim, a Lu é demais. É pessoa que exala o perfume de Cristo. E eu quero agora apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente, né? Vamos ver uma das coisas que nos ajuda a ter um ambiente, um conforto, é estar num ambiente aconchegante, bonito, confortável, né? E por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas, né? E é muito gostoso, porque as tintas da Quali Vinil, além de produzirem tintas da melhor qualidade, que precisa ter em tinta, né, gente? Elas podem ser encontradas muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou, se não tiver, no próprio site da Quali Vinil. qualivinil.com.br. E a nossa dica de hoje, para você se inspirar, para você transformar, para você deixar esse lugar mais bonito, usar a criatividade, que nem a Lu falou, deixar tudo mais bonito, né? E é isso, gente. Qualivinil, tá aí, qualivinil.com.br. Muito bom, gente. E vamos lá, que tem muitas pessoas acompanhando o chat aqui. A Cirleide falou, que atitude linda, só Jesus para despertar o nosso amor fraternal. A Ivete falou, que momentos maravilhosos, Deus abençoe a todos. A Edileuza falou também, bom dia, graça e paz. Edileuza, bom dia, que bênção, né? E vamos lá, gente, que tem notícias aqui ainda no Manhã IPP, uma pílula de notícias que só para você experimentar um pouquinho do que é o Notícias do Bem depois que acaba o Manhã IPP. Vamos lá de notícia. O Museu da Língua Portuguesa em São Paulo cedia a mostra Sonhei em Português. O tema trata como o deslocamento humano contemporâneo é interligado pela questão da língua.
A exposição no Museu da Língua Portuguesa apresenta a migração como um direito humano. A curadora de Sonhei em Português diz que a mostra busca explicar os grandes fatos sociais do século XXI, que se relacionam com as questões da língua. Sonhei em Português é uma exposição que fala das migrações contemporâneas, as migrações do século XXI para o Brasil. Mas a gente trata dessa questão através do recorte da língua portuguesa e das línguas que chegam e que agregam valores, experiências, culturas à nossa língua. Essa professora que visitou a exposição acredita que o processo migratório e suas causas são motivo de reflexão. Eu achei bem emocionante, né, essa questão dos imigrantes, né, as pessoas saírem dos seus países por diversos motivos, né, por vontade própria ou não. Então eu achei bem reflexivo. A cidade de São Paulo tem sua história muito associada à migração, que é retratada na mostra como um direito de todo ser humano. São Paulo é uma cidade de imigrantes, foi feita por imigrantes, continua sendo feita por imigrantes. Então todo esse conjunto, ele quer mostrar isso, que a migração é um fenômeno do nosso tempo, que migrar é um direito de todos os cidadãos pelo mundo, com suas dificuldades, mas também com enriquecimento mútuo. A mostra fica em cartaz até junho de 2022, no primeiro andar do Museu da Língua Portuguesa. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 9 da manhã às 4h30 da tarde, com permanência até às 6 da noite. Aos sábados, a entrada é de graça. Muito bom, só uma provinha, uma pílula do Notícias do Bem, do Jornal Notícias do Bem, que vai ao vivo aqui todos os dias de segunda a sexta, né, com o nosso querido Roberto Quirino e Tainá Félix também trazendo notícias para deixar você por dentro. Então, gostou? É só ficar ligadinho depois que acaba o Manhã EPP, ficar ligadinho aqui, que tem muita notícia para deixar você informado. E outra, não tem notícia ruim, viu, gente? Só notícias boas, notícias do bem. E eu quero dar feliz aniversário para os membros da Igreja Presbiteriana que estão de aniversário hoje. Vamos ver quem são? Parabéns para Silene Fávaro, para Giovana Almeida, a Lilian Pacheco, a Maria Célia Pizarro, a Patrícia Almeida, a Raquel Santos, o Renato Saad, a Solange Vieira e a Yasmin Freire. Que Deus abençoe muito. Você que está em casa aí, que eu não falei o nome, está de aniversário também? Feliz aniversário, gente. Que Deus abençoe muito vocês nesse dia tão especial que Deus escolheu de trazer você para a Terra. Que a sua história seja marcada pelo perfume de Cristo, como eu falei para a Lu. Que seus dias sejam de graça, de honra ao Senhor e que você desfrute tudo aquilo que o Senhor preparou para você, para a glória e honra do nome dele, tá bom? Feliz aniversário, curte seu dia, aproveite e agradeça a Deus pelo que ele fez, faz e fará na sua vida, tá bom? Fico aqui, mas amanhã eu tô de volta, sexta-feira. Ah, e lembra de postar o seu post que edifica e marca o Manhã EPP lá, @Manhã EPP, que eu vou printar e vou mostrar aqui, tá bom? Até amanhã, fiquem com Deus e fiquem aí com notícias do bem. Até amanhã.